Irmãos, vamos meditar um pouquinho hoje na história de Esther. Já convido os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de Esther, capítulo 2. Uma história muito interessante, né? Esse mês de março, agora dia 8, se comemora o Dia Internacional da Mulher. Então, esse mês, especialmente esse mês, nós iremos falar um pouco sobre mulher, né? Cada domingo aqui vai ser uma varoa que vai estar trazendo a palavra poderosa do Senhor. E hoje, nesse primeiro domingo, nós vamos estudar um pouquinho, aprender algumas coisas com a história de Esther. Porque, com certeza, essa história, né, e como tantas outras na Bíblia, tem muito para nos ensinar. Muitas pessoas, hoje virou moda, né, ser influencer, ter vários seguidores, e você vai lá, olha a influência, você olha às vezes para a vida da pessoa, não tem nada de interessante, e às vezes nós nos deixamos levar pela vida dessas pessoas, que às vezes fala de moda, fala de tantas coisas fúteis, né? Sendo que a Bíblia está recheada de mulheres com histórias poderosas para nos influenciar a ter uma vida com Deus a cada dia. Esther, capítulo 2. Vamos ler até o versículo 18. Amém? O título é Esther se torna rainha. Depois destas coisas, quando a ira do rei Assuero foi aplacada, ele se lembrou de Vaxi e do que ela havia feito, e do que foi decretado contra ela. Então disseram os servos do rei que lhe ministravam: busquem-se para o rei jovens virgens e formosas, e que o rei designe em todas as províncias do seu reino oficiais, para que eles possam reunir todas as jovens virgens e formosas no palácio de Suzã, na casa das mulheres, sob a custódia de Hegai, o camareiro do rei, guarda das mulheres, e que sejam entregues as suas coisas de purificação, e que a donzela que agradar ao rei seja rainha no lugar de Vaxi. E isso agradou ao rei, e ele assim o fez. Ora, havia um certo judeu no palácio de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, o filho de Jair, o filho de Simei, o filho de Quis, um benjamita, que havia sido levado de Jerusalém com os cativos que haviam sido levados com Jeconias, o rei de Judá, os quais Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia levado consigo. E trouxe ele Radassa, isto é, Esther, a filha do seu tio, pois ela não tinha nem pai nem mãe, e a criada era formosa e bela. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomou por sua própria filha. Assim sucedeu, quando o mandamento do rei e o seu decreto foi ouvido, quando muitas donzelas reuniram-se no palácio de Suzã, sob a custódia de Hegai, que Esther também foi trazida à casa do rei, a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a donzela o agradou, e ela obteve sua bondade, e ele prontamente deu a ela as coisas para a purificação, com as coisas que pertenciam a ela, como também lhe dá 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther não havia apresentado o seu povo, nem a sua parentela, porquanto Mardoqueu havia lhe ordenado de que ela não deveria apresentá-los. E Mardoqueu andava todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para saber como Esther estava e o que lhe sucederia. Ora, quando chegou a hora de cada donzela adentrar ao rei Assuero, depois de ter estado por 12 meses, segundo o costume das mulheres, pois assim eram os dias do cumprimento da sua purificação, a saber, 6 meses com azeite de mirra e 6 meses com aromas doces, e com outras coisas para a purificação das mulheres. Então assim veio cada donzela até o rei. Tudo o que ela desejasse lhe era concedido para levar consigo da casa das mulheres até a casa do rei. À tarde ela entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, para a custódia de Sagaz, o camareiro do rei, o qual guardava as concubinas. Ela não adentrava mais a presença do rei, exceto se o rei se deleitasse nela e se ela fosse chamada pelo nome. Ora, quando chegou a vez de Esther, a filha de Abiail, o tio de Mardoqueu, que lhe havia tomado por sua filha,
veio para adentrar o rei. Ela não exigiu nada além daquilo que Hegai, o camareiro do rei, o guarda das mulheres, indicou. E Esther obteve favor à vista de todos os que cuidavam dela. Assim Esther foi levada até o rei Assuero, dentro da sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther acima de todas as mulheres, e ela obteve graça e favor à sua vista, mais do que todas as virgens, de modo que ele pôs sobre a sua cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vaxi. Então o rei fez um grande banquete para todos os príncipes e aos seus servos, a saber, o banquete de Esther, e ele deu alívio para as províncias e deu presentes de acordo com o estado do rei. O capítulo 4 e o versículo 16... o versículo 4, 16 e 17 diz assim: Vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite ou dia. Da mesma maneira também, eu e as minhas criadas jejuaremos, e assim adentrarei a presença do rei, o que está em desacordo com a lei, e se eu perecer, pereço eu. Assim Mardoqueu seguiu o seu caminho, e fez segundo tudo o que Esther lhe havia ordenado. Até aqui, irmãos. A história de Esther é uma história muito bonita. Se você não conhece, é um livro pequeno. Vale a pena, irmãos, você ler em casa. É uma história muito interessante. Esther ela foi levantada como rainha porque a rainha atual, né, daquele tempo, ela desobedeceu ao rei, o rei mandou chamá-la, ela disse que não iria. Então ela foi deposta do seu cargo e ficou aquele lugar vazio. E precisava de uma nova rainha. E os conselheiros do rei, né, deu um conselho para ele: traz virgens belas, formosas lá, que foram trazidas cativas da Babilônia. E aqui o rei se agradar, o senhor, o rei, coroa como rainha, torna ela rainha. E uma coisa interessante, irmãos, é que Esther, ela teve o nome de Esther depois que ela chegou no palácio, chegou no harém. Antes ela era Radassa. E se você parar para observar, ela teve o seu nome mudado, mas ela não mudou a sua identidade. Esther, ela foi trazida cativa, ela veio para um lugar que ela não escolheu estar. Ela não escolheu estar no harém, ela não escolheu ser esposa do rei, ela não escolheu ser rainha, por mais que fosse o sonho de muitas mulheres ser rainha, mas para ser rainha tinha um preço a pagar, teria que casar com uma pessoa que ela talvez nem conhecesse, né? Porque sabia que tinha um rei, mas não tinha contato. Ainda mais ela que era pobre, né? Mas ela foi para lá. Ela teve o seu nome mudado, mas ela continuou sabendo o Deus que ela servia. Muitas vezes nós mudamos, irmãos, a nossa identidade. A gente muda o nosso jeito de ser porque, não, eu sou crente, mas lá no meu trabalho, às vezes eu preciso contar uma mentirinha, eu preciso fazer umas coisas, não prejudica ninguém, mas eu preciso, às vezes, mudar alguma coisa no sistema. Não prejudica ninguém, mas a sua consciência sabe que aquilo está errado. A mentirinha que muitas vezes nós contamos, que é comum, né? Tem pessoas que acham que se é uma mentira para me defender, se não vai prejudicar ninguém, eu posso mentir. Mas para Deus, mentira é mentira e ponto final. Pecado é pecado e ponto final. Não importa a intenção. Não importa se é para nos proteger, se é até para defender alguém, que às vezes é comum, às vezes na nossa inocência a gente vai ali, faz algo para ajudar alguém, mas mentindo, mas fazendo algo que não deveria. E é muito interessante isso, porque Esther teve o seu nome mudado, Radassa ela teve o seu nome mudado. Muitas pessoas não conheciam Radassa, conheceram Esther, mas ela sabia quem era ela, porque desde pequena ela foi criada como seu tio, mas o seu tio ensinou ela a ter valores, ela a ter virtudes, ensinou ela a servir a Deus. E mesmo ela estando em um lugar onde as pessoas ao seu redor não serviam ao mesmo Deus que ela
Ela ocultou a sua identidade, porque ela obedeceu ao seu tio, mas chegou o momento certo dela se posicionar e falar quem ela era. Mas até então, ela ocultou a sua identidade, mas ela não se deixou levar pelas coisas do palácio. E muitas vezes, nós até sem perceber, irmãos, nos deixamos envolver pelo ambiente. É muito comum, às vezes, nós estarmos em um lugar, a gente está em casa, a gente ouve uma música e, sem querer, né, a gente está ali o pensamento, às vezes até a letra, porque a gente ouve uma vez essas letras, essas músicas são tão terríveis que a gente ouve uma vez e já aprende. Então, às vezes, a gente está ali fazendo as coisas, essa semana mesmo, que lá no Cafundó esses dias é barulho, aí fica na mente. Eu estou fazendo as coisas e como se eu estivesse cantando a misericórdia. Se a gente não vigiar, a gente está ali no pensamento cantando essas músicas mesmo. E é verdade, isso acontece com todo mundo. Não só com vocês, adolescentes, que às vezes vocês se cobram, né? Acham que acontece com vocês. Isso acontece com qualquer um, com qualquer idade. E por isso que a gente tem que estar o tempo todo vigiando. A gente tem que ser como Esther, independente do ambiente. Pode, ainda que mude o seu nome, continue com a sua essência. Continue com a sua identidade. Você sabe quem você é. Você é crente. Ah, mas a quadrilha na escola vale ponto. Mas você é crente. Você vai estudar depois, vai fazer a prova, vai conseguir os seus pontos no final do ano de uma outra maneira. Ah, mas a festa do Halloween, se eu não participar, todo mundo está participando. O que é que tem só botar um chapéuzinho de bruxa? Não vai prejudicar nada, não tem nada, mas você sabe que está errado. E Esther, mesmo no palácio, ela continuava crente. Ela sabia quem ela era. Então, podem até mudar o teu nome. Pode te colocar em um lugar que você não queria estar. Pode te colocar em um emprego que você precisa dele, mas você não queria fazer aquilo ali. Mas ainda assim, nesse emprego que você não queria estar, seja crente. Seja fiel ao Senhor, assim como Esther foi. Mesmo estando em um lugar que ela não queria, que ela não escolheu estar, ela permaneceu firme nos seus propósitos, nos seus princípios. É interessante que quando Mardoqueu vem falar para ela o que estava acontecendo, que até então ela não sabia, antes dela tomar uma atitude, ela decidiu, avisa todos os judeus da província, avisa todo mundo para jejuar durante 3 dias e 3 noites, para jejuar comigo. Ela era rainha, ela nem precisava. Ela poderia escolher pagar o preço, não, eu vou lá, se eu tiver que morrer, eu vou morrer sozinha e pronto. Mas ela, como uma verdadeira mulher de Deus, ela sabia que toda a guerra se começa em oração. Muitas vezes, quando o problema chega diante de nós, a gente já vai com tudo, tentando resolver, querendo dar o nosso jeito, indo atrás de pessoas, tentando fazer da nossa maneira, e esquecemos que o início de tudo se começa no joelho. O início de tudo, irmãos, o início de uma batalha, para a gente alcançar a vitória, nós temos que começar em oração. Esther, ela convocou todo aquele povo para orar com ela, mas não era só fazer uma oraçãozinha, como às vezes a gente faz de noite, com sono, né? Só agradece a Deus, Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou precisando, me abençoa aí. Né, meninos? Mas Esther, ela decidiu, antes dela fazer o que ela deveria fazer, o que ela entendeu que precisava fazer, ela escolheu orar. Ela quis uma direção do Senhor. Ela quis se consagrar ao Senhor. Ela avisou a Mardoqueu para todos os judeus, inclusive as servas dela. As servas dela não eram do povo dela. Foi dada a ela quando ela estava no palácio, mas ainda assim, não. Elas vão jejuar comigo, elas vão orar comigo, porque ela entendia que uma mulher forte, uma mulher posicionada, uma mulher sábia, ela sabe como começar as coisas. Então, irmãos, que não só as mulheres, mas os homens também, lembre, entenda que antes de qualquer batalha, antes de você partir para a guerra, antes de você partir para tentar resolver do seu jeito, ore. Estela orou e jejuou. Se você puder, se tiver tempo, jejue. Se você já precisar resolver o problema, ainda que é melhor você atrasar 5 minutos em casa orando para você resolver o seu problema do que já ir com as suas próprias forças antes de buscar um revestimento do Senhor, antes de buscar um direcionamento do Senhor. Então vamos aprender com Esther, antes de qualquer coisa, vamos orar. Vamos dobrar o nosso joelho, vamos buscar o Senhor, vamos pagar o preço, vamos buscar uma direção do Senhor. Deus com certeza tem estratégias para nos dar, para vencer a guerra, mas antes nós precisamos ouvir. Às vezes a gente só quer falar,
só quer falar com Deus o que a gente quer, o que a gente precisa, mas nós precisamos também, em oração, perguntar ao Senhor o que é que Ele quer que nós façamos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos buscar uma direção do Senhor, assim como Esther fez. Quando ela soube que o seu povo estava em perigo, não só ela, talvez se ela não revelasse quem ela era, ela como era rainha, talvez ela não morresse, né? Mas quando ela soube que o seu povo estava em perigo, ela se arriscou. A história conta que ela foi à presença do rei, mas se alguém fosse até a presença do rei sem ser convocado, poderia ser morto instantaneamente. A sentença de morte era certa. Se o rei não estendesse o seu cetro, aquela pessoa já estava condenada à morte. Mas ela decidiu pagar o preço pelo seu povo. Ela sabia que ela poderia perecer, que ela poderia ser condenada à morte, mas ela escolheu pagar o preço em prol do seu povo. E o que você tem feito em prol da sua família? Será que você tem escolhido pagar o preço? O que nós temos feito pelos nossos? Estela se posicionou, Estela colocou a vida dela em risco para salvar o seu povo. E o que nós temos feito pela nossa família? O que nós temos feito pelo nosso vizinho? Às vezes a gente acha que só falar que Jesus te ama é suficiente. Mas Deus quer que nós tenhamos posicionamento. Deus quer que nós tenhamos testemunho. Deus quer que nós possamos pagar o preço por aquelas pessoas, a começar pelos nossos, porque Esther foi pelo povo dela. Ela era judia e o povo judeu estava condenado por uma sentença. E ela escolheu pagar o preço, ela escolheu pagar, se fosse preciso, até com a própria vida, mas ela não ficou de braços cruzados. Ela não ficou em casa só orando. Ela orou e jejuou, sim, antes de tomar uma atitude. Mas só orar e jejuar não é suficiente. É importante, é indispensável, é o começo de tudo. Toda a guerra, como eu disse, se começa em oração. Mas nós precisamos nos mover em fé. E quando nós buscamos o Senhor antes, nós sabemos que vai valer a pena correr os riscos. Vai valer a pena você lutar. Muitas vezes nós não sabemos o resultado da batalha, nós não sabemos se nós vamos alcançar a vitória, mas quando nós consagramos ao Senhor, quando nós entregamos, antes de partir para a guerra, quando nós entregamos a situação nas mãos do Senhor, nós vamos com fé, nós vamos com ousadia, nós vamos com autoridade, porque nós vamos sabendo que nós não estamos sozinhas, que nós não estamos sozinhos na guerra, que tem um general comandando, nos dando o comando, nos falando que é para avançar. Então, se o Senhor está mandando você avançar, se o Senhor está mandando você fazer algo pela sua casa, pela sua família, não tenha medo. Estela não temeu, ela não temeu a própria vida dela. E muitas vezes o Senhor ele quer nos levantar para pagar o preço pela nossa casa, pela nossa família. Às vezes nós não fazemos com medo do que pode acontecer conosco. Estela não temeu, ela sabia do risco, mas ela escolheu se arriscar para salvar o seu povo. Então, que independente dos riscos, se você consagrou ao Senhor, se você entregou a causa, a situação ao Senhor, se em oração Deus te deu uma estratégia. Eu acredito que Estela teve essa estratégia em oração. Nesses 3 dias de jejum e oração, Deus falou com ela, filha, tu vai lá e conversa com ele. Então, se em oração Deus te deu a estratégia, pode ir. Não tenha medo, porque quando o Senhor dá uma estratégia, a vitória é certa. Quando você se posiciona, a vitória é certa. Agora, quando nós ficamos com medo, a situação nos sufoca. Se Estela tivesse ficado com medo, ela teria perecido juntamente com o seu povo. Muitas vezes o medo nos paralisa. Muitas vezes a situação está ali, a solução está ali na nossa frente. Mas o medo não deixa a gente avançar. O medo nos trava, o medo nos paralisa, o medo faz com que a gente não consiga nem sair do lugar. Mesmo a gente vendo que está aqui, se eu der esse passo aqui, eu vou alcançar a vitória, mas o medo me paralisa. Se nós olharmos para as circunstâncias, se nós olharmos para as dificuldades, nós não vamos andar. Nós vamos desanimar, porque os dias são maus. A cada dia aparece um novo problema. Às vezes a gente não encontrou nem a solução de um aqui, já aparece outro. E às vezes vai virando uma bola de neve. Mas se você orar, se você buscar o Senhor, assim como Esther, o Senhor vai te dar a estratégia, você vai avançar e você vai vencer. Uma mulher forte, posicionada, ela sabe o jeito certo e a maneira certa de agir.
Esther, assim que ela soube do que estava acontecendo, ela poderia já de imediato ir lá tentar falar com o rei. Se é isso que eu tenho que fazer, eu vou logo. Para que eu esperar? Às vezes a gente tem isso, né? Eu sei que é isso que eu tenho que fazer, eu vou logo, aconteça o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Às vezes a gente não ora para saber o que é que Deus quer e já libera isso. Eu vou. Seja o que Deus quiser, está nas mãos de Deus. É importante estar nas mãos de Deus, mas nós precisamos colocar nas mãos de Deus em oração. Nós precisamos nos posicionar em guerra, nos posicionar orando, buscando ao Senhor. Senhor, como é que eu preciso agir aqui nessa situação? Como é que eu vou agir aqui? Estela soube o momento certo. Ela foi, mas ainda assim, quando ela foi até o rei, ela não falou ainda o que queria, porque, como eu disse, uma mulher sábia, ela sabe o momento certo de agir, ela sabe as palavras certas para usar. Ela foi diante do rei, ela se arriscou, mas convidou ele para um banquete. E ainda na primeira vez ela também não falou. Na segunda vez que ela fez o banquete com o rei, com Amã, foi que ela falou o que estava acontecendo. Porque quando nós buscamos ao Senhor, nós sabemos o tempo e o jeito, a hora certa de agir, a hora certa de lidar até mesmo com os nossos inimigos. Ela convidou Amã para estar ali com o rei, mas de primeira ela não falou. Ela, eu quero que amanhã você venha, eu vou fazer um banquete, eu quero que você venha. No momento certo, ela falou, ela se posicionou. Porque estar posicionada, irmãos, não significa que se eu estou na posição aqui, eu já vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. Uma batalha, uma guerra, ela não é vencida apenas em uma batalha. Às vezes são várias batalhas. Nós precisamos ter estratégias. Nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser sábias, ser sábios. E nós só vamos encontrar essa sabedoria em Deus. Você pode ler os melhores livros que existem, mas só Deus ele pode te dar a estratégia certa. Só Deus ele vai te dar o revestimento certo. Só Deus ele vai te dar a direção certa para você saber, agora é hora de falar. Quantas vezes nós, até em casa, com os filhos, com os maridos, acaba de acontecer uma situação, às vezes até com a nossa mãe, a gente vai lá, fala logo, descarrega, não, porque ela estava precisando ouvir, sem saber o momento certo. Aí o outro estava lá estressado, aí você estressada, cria um atrito, pronto. Aí desanda tudo. Mas uma mulher sábia, uma mulher posicionada, sabe a hora certa. Se o outro está ali estressado, se o filho está nervoso, não adianta você falar, mas eu te avisei. Ele vai ficar mais chateado com você. Mas se você souber esperar o momento certo, depois com calma conversar, meu filho, lembra aquele dia que eu te dei aquele conselho? Então, se você tivesse seguido, isso aqui não teria acontecido. Com certeza, irmãos, o resultado vai ser outro. Então, assim como Esther, vamos buscar em Deus sabedoria para saber o jeito certo de agir e o tempo certo de agir. Porque se você se posicionar mais... atirar numa guerra, se o soldado estiver na posição e atirar antes do tempo, ele tinha tudo para ganhar aquela batalha, mas porque ele se precipitou, ele pode perder. O inimigo pode prevalecer naquela guerra. Então, assim como Esther, vamos buscar em Deus. Lembrando, irmãos, a história de Esther é tão poderosa, porque ela poderia fazer tudo como ela queria, mas quando ela soube, ela escolheu ir orar. Ela escolheu buscar o Senhor. O que é que os problemas têm feito na tua vida? Quando vem a adversidade, quando vem a circunstância, quando vem um problema batendo na tua porta, principalmente naqueles dias que você não está bem, porque parece que quando uma coisa não está bem, todas as outras vai puxando, vai vindo problema atrás de problema. O que as circunstâncias, o que as adversidades têm feito com você? Tem feito você se precipitar, tentar resolver com as suas próprias forças, ou você tem feito como Esther, tendo buscar a direção de Deus, tendo perguntar ao Senhor o que é que Ele quer que você faça nessa situação? Qual o teu posicionamento diante da adversidade, diante dos problemas? Esther nos dá um lindo exemplo. Nós não podemos agir por impulso, nem agir por emoção. Muitas vezes nós colocamos a emoção na frente. Muitas vezes nós queremos até ajudar alguém, nós não olhamos para a razão, nós não olhamos para o que está na nossa frente, nós olhamos para os nossos sentimentos. Esther, ela não olhou para o sentimento dela. Esther, ela se posicionou. Ela não se deixou levar nem pelo medo,
nem pela emoção. O rei, quando ela chegou diante do rei, que ele estendeu o seu cetro, ele falou: o que você quer? Até metade do reino eu te dou. Ela poderia mudar a história dela. Se ele está me dando até metade do reino, ela não precisava se preocupar com o seu povo, né? Ela tinha tudo nas mãos, tudo que ela queria. Mas ela sabia que ela não poderia agir por emoção. Ela sabia que ela foi levantada ali com um propósito. E eu tenho certeza que Deus, ele te levantou com um propósito. Deus, ele tem um propósito na tua vida, assim como ele teve na vida de Esther. A história conta aqui que Mardoqueu falou para ela: quem sabe se não foi para este tempo que o Senhor te levantou como rainha? Quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra, porque você tem algo para resolver e está tentando resolver com as suas próprias forças. Mas eu tenho certeza que se você buscar em Deus, Deus vai te dar a estratégia. Talvez você esteja numa guerra, esteja numa situação, lutando há muito tempo, mas você pode estar tentando lutar com as suas próprias forças, do seu jeito. Mas Deus, ele quer trazer à sua memória aquilo que ele já falou no seu coração. Eu tenho certeza que Deus já falou como você vai fazer, mas muitas vezes quando Deus fala, a gente acha que é do nosso coração. A gente acha: não, eu já fiz tanta coisa mais difícil, isso aqui, se eu fizer isso aqui não vai resolver, eu tenho que continuar fazendo desse jeito. Mas se Deus está falando que é daquele jeito, não importa se é o jeito mais fácil ou é o jeito mais difícil. Se for o jeito de Deus, vai dar certo. Então nós precisamos parar de tentar fazer as coisas do nosso jeito. Nós precisamos parar de ficar nos influenciando com pessoas que não têm nada de bom para nos influenciar. Às vezes a gente perde tempo no Instagram, vendo uma famosa, vendo dica de moda, vendo dica de maquiagem, e nós esquecemos de passear pela Bíblia para ver as verdadeiras influenciadoras, porque a Bíblia está recheada de mulheres que influenciam. E eu quero te perguntar nessa noite, onde os problemas têm te levado? Aquela situação levou Esther a buscar o Senhor, a convocar aquele povo, a convocar o seu povo para orar e jejuar e buscar o Senhor. E eu te pergunto, onde o teu problema tem te levado? Tem te levado à murmuração, aos questionamentos, ou tem te levado ao teu quarto no secreto para buscar o Senhor? Muitas vezes nós confundimos as coisas. Às vezes, quando somos novos, nós até xingamos, ou a gente: ah, minha vida não presta, não. Ah, é porque eu sou criança, é porque eu sou adolescente. Mas Deus, ele tem uma estratégia para cada um de nós, independente da idade. Se assim como Esther, nós buscarmos ao Senhor, no tempo certo, o Senhor, ele vai nos dar a estratégia, o Senhor vai nos dar a vitória que nós tanto procuramos, que nós tanto almejamos. Em Provérbios 31:10 diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o valor de rubis. Esther era uma mulher de virtudes. Desde pequena, ela não tinha pai, ela não tinha mãe. Ela tinha todos os motivos para crescer revoltada. Porque, às vezes, qualquer coisinha que acontece com a gente já acha que é vítima. Ah, eu sou assim porque aconteceu tal e tal coisa na minha vida. A vida realmente é difícil, irmãos, mas nós temos um Deus do nosso lado. Esther, ela poderia questionar: não, eu cresci sem pai, eu cresci sem mãe, se agora eu tenho a oportunidade de estar aqui no palácio, eu quero desfrutar, eu quero ter o que eu nunca tive. Porque muitos pensam isso, mas ela entendeu. O seu tio trouxe esse conselho, né? Falou para ela: será que não foi para esse tempo que o Senhor te levantou? E eu tenho certeza que Deus, ele tinha um propósito em colocar Esther ali. Esther, ela achou graça aos olhos do rei. Ela era bela, ela era formosa, mas eu tenho certeza que não era só Esther que era bonita. Talvez tivesse mulheres até mais bonitas do que Esther, mas teve algo diferente que chamou a atenção do rei em Esther. Eu tenho certeza que Esther era uma mulher virtuosa. E nós não precisamos chamar a atenção pela nossa beleza. É importante se arrumar? Claro, irmãs, se arrumem. Irmãos também, se arrumem. É importante, você não vai andar por aí de todo jeito. Faz bem se arrumar. Andar cheirosinho, andar bonitinho, é muito bom para a autoestima e bem legal para quem vê, né? Mas nós não devemos chamar atenção pela nossa aparência. Nós devemos chamar atenção pelas virtudes.
Antes das pessoas contemplarem a sua beleza, elas precisam contemplar o brilho do Espírito Santo na sua vida. E eu tenho certeza que esse algo diferente, Esther achou graças aos olhos do rei. Eu tenho certeza que essa diferença não foi somente na beleza, porque eu acredito que tinha mulheres até mais belas do que Esther, mas Esther era uma mulher virtuosa. E aquele rei, ele entendeu que o valor de uma mulher virtuosa excede o valor de rubis. Então, ele não quis perder. Ele logo coroou, colocou a coroa de rainha na cabeça de Esther e levantou ela como uma rainha. Mas o rei não sabia que aquilo tudo já era um propósito de Deus. Porque Deus tinha um povo, Deus, ele tinha um propósito naquela situação, ele queria dar o livramento ao seu povo através da vida de Esther. E eu tenho certeza que os seus problemas existem um propósito. Aquilo que você está enfrentando é com um propósito de Deus. Agora, Esther não se deixou levar pelo problema, pelo medo, pela adversidade, pela dificuldade, pelo risco que estava batendo na sua porta. Ela lembrou que ela era uma mulher virtuosa. Ela lembrou dos ensinamentos do seu tio. Ela sabia que existia um Deus. Ela não tinha pai, não tinha mãe, mas ela sabia que tinha um Deus no céu a favor dela. E ela foi buscar esse Deus. Então, que assim como Esther, nós possamos ser mulheres virtuosas, possamos ser homens com virtudes, meninos com virtudes, que sabe quando o problema chega, sabe a quem recorrer, sabe a porta certa em bater, sabe a quem buscar. Antes de nós tentarmos resolver os problemas com as nossas próprias forças, com as nossas próprias estratégias, precisamos buscar o Senhor, precisamos buscar um direcionamento do Senhor. E Provérbios fala da mulher virtuosa. Eu quero perguntar para você, quem é você nessa noite? Que tipo de mulher é você? Você é uma mulher virtuosa? Onde os problemas têm te levado? Quando a dificuldade chega, para onde você vai? Para o status do WhatsApp, falar, botar uma carinha triste, botar uma música triste? Ou você vai, assim como Esther, fechar a porta do seu quarto e buscar o Senhor? Nós precisamos, irmãos, sermos pessoas virtuosas. Uma mulher virtuosa sabe que o seu padrão é o padrão dos céus. Hoje o mundo tenta colocar na nossa cabeça um padrão de moda, um padrão de beleza. E é interessante que, se nós formos olhar até um comercial de sandália, a propaganda é da sandália, mas a mulher está com uma roupa curta. Não tem nada a ver com a sandália, mas a roupa que a mulher está é uma roupa curta. E automaticamente aquilo ali vem na nossa mente. Fica ali na nossa mente. Você compra a sandália, mas você talvez só se ache bonita se você tiver com uma roupa curta, porque a mulher da propaganda, ela estava com aquela sandália linda, maravilhosa, mas a roupa dela estava curta. É isso que o mundo tenta colocar na nossa mente. Esse padrão, o padrão de beleza é esse. Você só vai estar bonita se você estiver mostrando o seu corpo. Você só vai estar arrumada se você estiver com a roupa curta. Se você estiver com a roupa composta, você é cafona, você é ultrapassada. Nós temos dois padrões para escolher, o padrão bíblico da mulher virtuosa ou o padrão do mundo. Quem você escolhe? Você quer estar na moda ou você quer estar de acordo com a palavra de Deus? Você quer ser virtuosa ou você quer ser atual? Né? Porque não, se eu usar uma roupa composta, vão falar de mim, vão me chamar de velha. Você precisa sim se arrumar, porque a Bíblia diz que Esther passou um ano, juntamente com aquelas mulheres, ela passou um ano se preparando antes de ir até a presença do rei. Ela usava mirra e outras coisas aqui, que eram produtos de beleza. É importante você se cuidar, claro que é. Se cuidem. Meninas, mulheres, se cuidem. Mas entendam que o valor de vocês não está na aparência. O valor de vocês está na sua essência, está nas virtudes. Está naquilo que você é em Deus. E qual é o seu padrão? Quais são as suas referências? Quem você tem seguido no Instagram? Quem é que passa dicas para você? Dicas de relacionamento. Quarta-feira eu falei para os meninos que na Bíblia tinha um livro que era um livro poético. Muitos nem conheciam. É um livro só de declaração de amor, que é Cantares de Salomão. Mas quem são as suas referências? Aquelas músicas, aquelas mensagens lá, aquelas que hoje até o que você procurar na internet tem.
as cantadas, tudo ali. Aí eu falei para eles, aqui ainda li alguns versículos explicando para eles que é interessante, a Bíblia, ela tem que ser a nossa verdadeira influência. Nós, às vezes, nos deixamos levar por tantas coisas que não agradam ao Senhor. Agora mesmo no carnaval, eu nem assisto televisão, mas no Instagram a gente vê, né, muitos vídeos. E eu fiquei horrorizada com a fantasia de Sabrina Sato. Aí eu fiquei lembrando quantos crentes seguem, né, pessoas. Não, é porque ela é legal, ela posta os vídeos da filha, não tem nada. Mas se você for olhar aquela fantasia, com certeza tem algo por trás, tem influência do mal ali. Porque é aterrorizante você ver o vídeo, você ver a maneira que a mulher estava vestida. E muitos crentes, irmãos, muitos de nós seguimos pessoas assim. Mas não tem nada. Não tem nada demais no Instagram dela. Ela posta o dia a dia dela com a filha, com a família. Mas será que não traz uma influência para as nossas vidas? Para quem você tem aberto a porta da sua casa? Para quem você tem permitido que te influencie? São essas pessoas, esses artistas? Se a gente for olhar no nosso Instagram, tem tanta coisa que, se a gente perguntar para o Senhor, Senhor, isso deveria estar aqui, com certeza o Senhor vai falar que não. E muitas vezes a gente pensa, não, mas não tem nada demais. Ela não é crente, mas ela é legal. Ela não xinga, não tem pornografia. Mas é uma boa influência para a sua vida? Vamos buscar verdadeiros influenciadores. A Bíblia está recheada de homens e mulheres com histórias lindas para nos influenciar. Tem algo que é interessante. Eu sempre disse que quando eu engravidasse, se fosse menina, o nome da minha filha seria Rebeca. A vida toda, inclusive eu grávida, antes de saber o que era, eu falava, né, da possibilidade de ser Rebeca. Eu acho que até depois que eu sabia o que era, eu ainda passei uns dias falando de Rebeca. Mas um dia eu cheguei na igreja, fui orar, aí eu estava orando, falando assim, Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes, assim, a gente fala tanto de Esaú, né, que vendeu a sua primogenitura, mas muitas vezes a gente troca um tempo com o Senhor para estar no celular. Às vezes a gente não vai orar, não vai ler a Bíblia porque a gente está com sono. Mas se for para ficar no celular, se uma amiga ligar, precisando desabafar, o sono vai embora, a fome vai embora, a gente fica lá até 1, 2 horas da manhã no telefone. Mas para ler a Bíblia, a gente até dorme. Quando vai acordar, já altas horas. E eu falando isso com o Senhor, né? Deus nos perdoa, porque é tão fácil a gente falar deles, né, da história, e muitas vezes a gente faz isso também. A gente troca um tempo na presença do Senhor por migalhas na televisão, no celular, por coisas fúteis. Aí, quando eu levantei, ainda não tinha começado o culto, eu fui ler a história. Aí fui vendo lá o posicionamento de Rebeca, da sua mãe, que seria o nome da minha filha. E quando eu cheguei na parte que Jacó ainda falou, mas mãe, eu vou ser amaldiçoado, isso está errado. E ela falou que toda maldição que seria para você, que recaia sobre mim. Aí eu fiquei pensando, daqui uns anos, eu lendo a história para minha filha, eu vou ler isso aqui, eu vou falar que eu escolhi o nome dela, ó a frase dessa mulher, porque a gente lembra, é lindo a história de amor de Rebeca e Isaac, a gente lembra dessa parte, mas quando chegou nisso aqui, isso aqui não vai ser uma boa influência para minha filha. Olha o que a mãe fez, além de induzir o filho ao erro, ainda falou isso para ele, que toda maldição recaia sobre mim, o que viria para você. Mas faz o errado mesmo, porque eu quero que você faça, eu quero que você seja o abençoado. Aí eu fiquei pensando, não, Jesus, eu não quero isso para minha filha, não, porque eu fiquei imaginando, eu contando as histórias bíblicas para ela, quando chegasse na história do nome dela, eu pensei, não é essa influência que eu quero para minha filha. Aí depois eu fui orar, fui buscar um outro nome e cheguei no nome de Radassa, porque eu quero. Muni, mas só o nome, o que é que tem a ver? Eu quero que minha filha saiba que o nome dela foi baseado em uma história de alguém que ela pode se inspirar. Eu não queria que ela se inspirasse na história de Rebeca, no posicionamento de Rebeca. E, às vezes, irmãos, até em coisas simples, nós precisamos parar para pensar qual influência essa pessoa, qual influência essa atitude vai trazer para a minha vida, vai trazer para a minha casa, vai trazer para o meu casamento. Quem você tem aberto a sua vida, com quem você tem contado os seus problemas, quem você tem permitido que te influencie.
Deus, Ele quer, irmãos, que nós sejamos influenciados pela sua palavra. Porque independente do problema que você esteja enfrentando, na palavra de Deus, ela vai ter a resposta, ela vai ter a direção certa. A verdadeira influência está aqui na palavra do Senhor. Está na presença do Senhor. Porque eu tenho certeza que se você parar, assim como Esther, se dedicar um tempo buscando ao Senhor, o Senhor vai te dar a direção. O Senhor vai te mostrar qual caminho seguir, qual a maneira de proceder. E muitas vezes, como eu disse, nós queremos tentar do nosso jeito. Nós abrimos o nosso coração para qualquer pessoa. Porque eu precisava desabafar. Precisa, claro, é muito importante a gente desabafar. Mas não desabafa com qualquer um, não. Desabafa com quem pode te influenciar. Com quem pode te influenciar na palavra do Senhor. Com quem pode falar, tu está passando por isso aqui. Tem um versículo aqui que fala isso aqui, Vamos orar. Mas não pessoas que falam, ele merece mesmo, deixa lá. É tão comum a gente ouvir, né? As pessoas já darem um diagnóstico. Mas tu está passando por isso. Mas ele aprontou com tu. Mas o teu filho te respondeu. Dá castigo mesmo. Sendo que nós precisamos buscar o Senhor. E nós podemos buscar o Senhor, às vezes também pedindo um conselho a alguém de Deus. Esther, ela tinha várias pessoas à sua volta. O seu tio estava do lado de fora do palácio, mas ela mandou alguém de sua confiança ir lá e perguntar para ele o que estava acontecendo, porque ela sabia que ela não podia se influenciar por qualquer um. E o conselho que Mardoqueu deu para ela, de a presença do rei, ela seguiu, mesmo sabendo que isso poderia custar a sua vida, porque ela sabia que ele era uma boa influência. Nós precisamos ter pessoas de Deus para nos influenciar, porque é importante nós termos com quem conversar, com quem desabafar, com quem dividir os fardos, né? Com quem dividir os pesos, colocar para fora. Mas não faça com qualquer um. Estela só se permitiu ser influenciada pelo seu tio. Ela nem falou com as outras pessoas. O seu tio falou para ela, não revela nem quem é o seu povo. E assim ela fez. Porque ela era influenciada por ele. Mas ela sabia quem estava ali influenciando. Ela cresceu com ele, ela sabia que ele era um homem de Deus, que cuidou dela até ela ir para o palácio, até ela ir para o harém. Então sabia que nele ela podia confiar. Mas em quem você tem confiado? Em quem você tem colocado as suas expectativas? Você tem aberto o seu coração, você tem aberto a sua vida, você tem aberto a porta da sua casa. Que nós possamos, irmãos, buscar o Senhor. Deus quer nos fazer homens e mulheres fortes, posicionadas, mulheres sábias, homens sábios, para assim sabermos o que fazer na hora certa. E só existe um meio de nós nos tornarmos essas mulheres e homens fortes e posicionadas. É fechando a porta do nosso quarto e buscando ao Senhor. Não é lindo, não é estudando, você pode fazer a faculdade que for, você pode fazer seminário, você pode estudar livros, mas nós só seremos mulheres fortes, posicionadas, homens fortes e posicionados, buscando ao Senhor. Porque o Senhor, sim, Ele tem direção para as nossas vidas. O Senhor, sim, Ele tem estratégias para nós ganharmos essa guerra. O Senhor, sim, Ele tem renovo. O Senhor, sim, Ele tem vitória. Deus deu vitória àquele povo através da vida de Esther. Através do posicionamento de Esther. Esther se posicionou e alcançou vitória não só para ela, mas para todo o seu povo, para todo o povo judeu. E quando você se posicionar, a vitória não vai vir só para a tua vida, não. A vitória ela vai vir para a tua casa, ela vai vir para o teu casamento, ela vai vir para o teu local de trabalho, ela vai vir para os teus estudos. Não importa qual é a situação que você precisa se posicionar. Só se posiciona. Assim como Esther, decida lutar, não entregue os pontos, não desanima, por mais que a sentença dos homens esteja decretada. A sentença ali foi decretada, ainda foi selada com o anel do rei, e o que é selado com o anel do rei não poderia ser revogado. Mas Deus deu a estratégia certa, não foi revogada, mas eles fizeram uma nova lei que permitiu com que o povo lutasse e alcançasse a vitória. Então, independente da sentença que já decretaram sobre a tua vida, sobre a tua casa, o Senhor, Ele tem estratégia para te dar. Quando você se posicionar, quando você buscar o Senhor vai te mostrar qual é a maneira que você vai ganhar essa guerra. O Senhor vai te lembrar que você não está sozinho, que você não está sozinha, que Ele está contigo. E quando nós
estamos com o Senhor, nada prevalece diante de nós. Mesmo que já esteja tudo preparado, tudo decretado, como estava. A Bíblia aqui, como eu disse, leiam a história de Esté, o livro de Esté, que é muito interessante. O tio de Esté, Mardoqueu, ele estava condenado, já tinha uma forca de 50 côvados preparada, montada para enforcar. Mas quem parou naquela forca foi o inimigo dele, foi quem tinha preparado aquela forca para ele. Porque quando nós sabemos quem nós somos em Deus, quando nós não perdemos a nossa identidade, independente do local que nós estamos, nada prevalece diante de nós. Até aquilo que estava contra nós fica ao nosso favor. Mardoqueu, ele estava condenado à morte, mas ele foi honrado. Ele vestiu as vestes do rei, ele desfilou na rua, no cavalo do rei, e ainda o seu inimigo falando para todo mundo. Esse é o homem a quem Deus deseja honrar. Porque quando Deus quer honrar alguém, quando nós nos posicionamos, quando nós não nos rendemos às circunstâncias, nós não nos rendemos ao medo, o Senhor nos honra, o Senhor nos mostra que está conosco. E quando o Senhor está conosco, a vitória é certa. Então, assim como Esté, independente do que estivermos passando, vamos buscar o Senhor, vamos orar, vamos jejuar, vamos ter estratégias, vamos usar as estratégias que Deus tem nos dado. Pare de lutar com as suas próprias forças, pare de lutar do seu jeito, tentar fazer da sua maneira, mas busque do Senhor a estratégia certa para vencer essa guerra, porque com Deus a vitória é garantida. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando a igreja dele, nos fortalecendo a cada dia, nos dando estratégia para fazer de nós homens e mulheres fortes e posicionados, mulheres e homens que não se rendem à guerra, mas se posicionam porque sabe que tem um Deus todo-poderoso a seu favor.